O que a Bíblia diz sobre possessão demoníaca? De fato, tudo é o diabo? Nada é o diabo? Existe, de fato, esses casos onde as pessoas, elas começam a dobrar a mão, Fala grosso, diz eu vou te pegar. Meu Deus do céu! isso acontece, de fato? E um pastor ele pode ficar possesso? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes, claro, se você não é inscrito, por favor, vem aqui embaixo, inscreva-se, curta, comenta e compartilha que o vídeo hoje está de dar medo. O que a Bíblia diz sobre possessão demoníaca? De fato, acontece do diabo entrar na vida das pessoas, falar através da boca delas, destruir a vida dessas pessoas? Claro que sim. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, só que eu e você precisamos tomar um cuidado para não irmos a extremos. Em que sentido? Tem muitas pessoas que para eles tudo é o diabo. Filho ficou doente, pode ter certeza, é o diabo. Perdeu o emprego, é o diabo. Finanças ruins, é o diabo. Está enfermo, ou qualquer outra coisa, Tudo é o diabo. Primeiro nós temos que ir devagar. Por quê? Temos que analisar primeiro de forma lógica, claro. Pastor, perdi o emprego, é o demônio. Será? Ou será que às vezes você chega constantemente atrasado, você presta um péssimo serviço, é um mau funcionário, por conta disso perdeu o emprego? O filho ficou doente. Será que às vezes não é porque ele acabou de tomar um banho quente, saiu e ficou de frente no ventilador, por exemplo? Finanças ruins, é o demônio do devorador. Esse eu tenho certeza que é o demônio. Ou será que às vezes você gasta muito mais do que você ganha? Pode ser essa possibilidade também. Então, analisando tudo isso, você primeiro precisa ver, olha, é culpa minha ou é culpa do demônio? Mas enfermidades, há enfermidades que são atuações demoníacas, certo? Sim e não. Pode ser e pode não ser. Por exemplo, em Mateus capítulo 17 vai dizer a escritura que Jesus ele estava diante de um jovem possesso e esse espírito maligno lançava ele de um lado para o outro, ele enrijecia. Algo mais ou menos como se fosse a nossa epilepsia de hoje. Vou além. Em Mateus capítulo 12 fala que Jesus ele curou um endemoniado que era cego e mudo. E pelo que parece na escritura, enfermidades causadas por demônio e por pecados, elas andam sempre juntas. Um exemplo é que quando Jesus chega diante de um paralítico, Jesus diz assim para ele: perdoados estão os seus pecados. Ou seja, Jesus precisou primeiro perdoar o pecado dele para que então ele pudesse ser curado. Um outro exemplo, no Antigo Testamento, nós vemos Miriam. Miriam se rebela contra o líder, contra Moisés, que era seu irmão, e diz a escritura que ela pega a lepra e o exército de Israel fica 7 dias sem avançar. E um grande exemplo que nós vemos também no Antigo Testamento é o seguinte: a Bíblia vai contar a história de Naamã, Eliseu e Geazi, em 2 Crônicas capítulo 5. E é interessante que Naamã, ele é curado de sua lepra, então ele oferece presentes a Eliseu, e Eliseu faz o quê? Rejeita. Só que então, depois que Naamã está indo embora, Geazi diz: Deus do céu, como pode não aceitar esses presentes? Frase minha. Então Geazi, ele vai atrás de Naamã e diz assim: o meu senhor mudou de ideia, ele quer o presente sim. E diz a escritura que Deus o pune por conta disso. 2 Crônicas capítulo 5, versículo 27 vai dizer assim: portanto, a lepra de Naamã atingirá a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu leproso da presença dele, branco como a neve. Mas não sei nem se pode falar branco como a neve, Daqui a pouco o Kleber Lucas vê o vídeo aí e fica bravo, Mas tá escrito, Volta para cá, por favor. Segundo, mas uma coisa que é fato é o seguinte, A possessão demoníaca, ela existe e a Bíblia cita diversos casos. Ela cita demônio saindo de gente, entrando em porco, ela cita homem endemoniado, ela cita criança possessa. Eu posso relatar para você experiências que eu tive ao longo dessa caminhada cristã de quase 2 décadas. Já teve demônio vir na igreja afrontar na hora do culto, às vezes acontece, mesmo em igrejas reformadas como é a nossa, mas eu lembro que talvez uma das primeiras coisas em que eu me recordo como criança ali, foi uma vez que eu vi uma mulher endemoniada batendo em 3 homens de uma vez só. E eu lembro até hoje a cena dela chegando diante de um vaso sanitário, fixado ali no chão, com parafuso, com um monte de coisa. Ela segurar no vaso assim, arrancar o vaso na mão e tacar na parede. Gente, Eu tô brabo. é uma coisa que comumente ela não teria essa força. Eu lembro uma vez, fui fazer oração na casa de uma moça, o bebezinho dela, com o olho virado, bebê de colo, literalmente. E talvez um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, não foi a experiência que eu tive, mas foi de um irmão muito precioso, e eu falo, sem demagogia, o melhor crente que até hoje eu já tive oportunidade de conviver. Esse irmão já não está entre nós, foi para a glória, mas eu lembro que esse irmão, ele era bombeiro,
e ele dizendo o seguinte, né, que uma vez ele foi atender uma ocorrência junto com a sua equipe aqui no nosso estado, em São Paulo, e ele disse que a hora que ele chegou lá, né, a família ligou, olha, fulano suicidou aqui. Ele disse que eles chegaram no quarto assim, né, e tava saindo sangue debaixo da porta ali, né, sangue, mais sangue, mais sangue. Então, só pela experiência dos bombeiros e por aquilo que eles viram, eles disseram assim, não, impossível, cara, tá ali, impossível. E então eles arrombaram a porta e entraram. Nisso que eles entraram, esse homem estava no fundo, encostado na parede, assim, e com o pescoço cortado de fora a fora, sangue por todo o cômodo e detalhe, falando. Ele dizia que o rapaz dizia algo nesse sentido, né? Eu sei quem que vocês vieram buscar aqui, mas vocês chegaram tarde, né? Alguma coisa bem horripilante no sentido. E eles tiveram que pegar este homem, colocar na viatura do SAMU, do resgate do bombeiro, não lembro, e encaminhar para o hospital. E esse irmão, me contando, ele disse que ele estava ali, né, na cabeça, e aqui estava a maca com o rapaz, pescoço cortado, né, um mínimo segurando ali. Ele dizia que o rapaz com o olho aberto dizia, eu sei o que você está pensando. E eu começava a falar um monte de coisa na cabeça dele. E ele só orava, né? Só orava, e depois acabou que ele orou, fechou o olho ali e morreu de fato mesmo. Uma experiência muito, muito horripilante. Eu só estou contando ela para vocês aqui porque a pessoa que me contou é crente de verdade. Então, eu tenho certeza, né? Na caminhada cristã você passou por algumas coisas bem horripilantes também, talvez, né? Se você tiver, depois também deixa aqui no comentário, tá bom? Mas uma coisa é fato, demônios existem e demônios atuam inclusive na vida de crentes. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, ele vai dizer assim, olha, eu quis ir até vós outras vezes, porém Satanás me barrou a porta. Meus queridos, se Satanás pôde barrar a porta do apóstolo Paulo, ora, o que ele não pode fazer comigo e com você também? Então, né, como cristãos, nós temos que ter isso em mente, né, que o diabo ele vai nos influenciar, ele vai nos prejudicar, vai tentar atrapalhar os nossos caminhos, mas nada além disso. Porque, olha, pastor, um cristão pode ficar possesso? E eu digo sem sombra de dúvida, não. Não, o diabo ele pode tentar nos seduzir, nos oprimir, nos atacar, mas possuir uma pessoa, a Bíblia diz que isso é impossível. Nós não vemos nenhuma base na Escritura de um verdadeiro cristão possuído por Satanás. Tanto é que nós vemos passagens que dizem assim, né, é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, ora, se o diabo é mais forte que o nosso Deus, é mais fácil servir o diabo. Mas não, Deus é maior. Em 1 João, capítulo 5, versículo 18, João vai dizer assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, pelo contrário, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. Deus o guarda e o maligno não o toca. Esta é a verdade que nós temos. Mas no caso de um pastor, é possível um pastor ficar endemoniado? Vamos lá. Primeiramente, você tem que lembrar o seguinte. Paulo vai dizer assim, né? Nem todo Israel é de fato israelita, ou seja, nem todo que está dentro da igreja cristã, da igreja do Senhor, é de fato crente. E é claro que isso se aplica a pastores também. Por que eu digo isso? Olha o exemplo de Judas. Judas andava com Jesus Cristo, Judas dormia com Jesus Cristo, Judas almoçava com Jesus Cristo, orava com Jesus Cristo, provavelmente expulsou o demônio com Jesus Cristo, mas a Escritura vai dizer que Satanás entrou nele. Sim, Jesus estava ali na ceia, lembra aí quando ele diz assim, olha, alguém aqui vai me trair. E diz a Escritura que ele dá lá o pão, um bocado com vinho, e então naquele instante Satanás entra nele. E sabe o que é mais interessante? Logo após Satanás entrar em Judas, sabe o que Judas faz? Ele torce as mãos e ele começa a falar grosso e diz, eu vou te matar, mestre. Não é isso. Diz a Escritura que Satanás entra em Judas e Judas sai dali e vai vender a Jesus Cristo. Tanto é, olha o relato de Lucas 22, versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou. Possuído por Satanás, Judas usa Jesus para ganhar dinheiro. Portanto, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com essas pessoas que vendem a Jesus Cristo, que costumam usar expressões disfarçadas, dizendo assim, olha, faça um voto de um salário mínimo e Deus vai abençoar você. Olha, participe do congresso para o sucesso e as portas vão ser abertas. Teremos aqui a fogueira santa, leve para casa rosa ungida, o cajado da bênção, fronha não sei das quantas, lenço, sal, esses monte de mandinga. Isso é tudo mandinga. Tome cuidado porque você pode estar seguindo pessoas possuídas por Satanás.
E o que você achou desse vídeo? E o que você achou desse vídeo? Deixa aqui embaixo, por favor, né, o seu comentário, a sua opinião, alguma experiência. Quero saber também a seu respeito, tá bom? E até o próximo, se Deus quiser.